Fala galera, esse vídeo aqui é um vídeo diferente no canal do Rondon. É um vídeo da dinâmica, um quebra-gelo, pra falar a verdade. E vamos... Mano vai explicar pra que serve essa bacia e esse balde. Só dizendo que não vai aparecer eu falando, né? Porque tu vai estar na minha frente. Vai, fala. Então, eu tenho aqui papéis que tem emoções e sentimentos aqui, certo? Saudade, amor, raiva, ódio, essas coisas que vocês sabem. E baseado assim, como se eu fosse me mudar, né? Fosse mudar de vida, procurar uma coisa melhor pra minha vida. Então, quando a gente quer algo melhor para nossas vidas, a gente tira tudo que é negativo, não é isso? Então pronto. Aqui eu tenho o balde preto e a vasilha rosa, que o balde preto vai ser o lixo. Tudo que a gente não quiser, que a gente achar que não quer para a vida da gente, a gente vai jogar no lixo, certo? E a vasilha rosa vai simbolizar a mala, o lugar, como é que eu posso... Vai significar o que vai levar, né? O resto da nossa vida. A bacia vai ser isso, certo? Então aqui cada um vai escolher 2 papeizinhos. Eu vou tirar o meu, certo? Galera, eu tô vindo começar a fazer... rezar o Pai Nosso, né? Que a gente nunca fez nos nossos vídeos. Cada um dá a mão. Só pegar assim e vamos lá. 1, 3. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Galera, quero agradecer a participação especial de Júnior. Vou deixar o Instagram dele da loja Júnior Multimarca. Segue lá que o bicho vende muito pano bom. Eu vou virar vereador. Começando mandando pegar esses 2, vamos Já lá. peguei 2. Vem cá. Vai dar 2 pra cá. Não, vai mesmo. Já fica a conta não. 2. 2, vai, 2. Vamos ver se vocês... 2. Vamos ver se Tá tá vendo? 2. Vai, cara. Você tá fazendo de diferença da escola aí. Tu não vê não. Ninguém. Passa para lá. Pode ir, não. Agora, pode ver, mano. Você não pode mostrar ninguém. Olha, eu não sei ler não. Vai, tu, pensa ali, ó. Só pra ver dele. Foi? Pronto. Só tem 2. Pronto, é certinho. Tu quer dar início, Vinícius? Começa de tu. Você vai. Começa comigo? Eu peguei bondade. Bondade é uma coisa que um significado muito forte. Eu vou levar pra minha mala, pra minha futura viagem na minha mente. Bondade significa muito pra mim, porque tipo, você ser bom pra si, pro próximo é uma coisa muito bom. Poder ajudar alguém, fazer uma caridade, dar conselhos bons e etc. Vai comigo pra minha viagem. E a outra foi gratidão. Gratidão é uma coisa que significa muito bom, também vai pra minha mala. Eu sou grato a todos vocês e primeiramente Deus, segundo vocês, por tudo, por cada vídeo, cada amizade e etc. Se eu falar aqui, eu vou começar a chorar, eu não gosto disso não. Muitas vezes, se interrompendo, a gratidão a gente nunca guarda, né? A gente sempre joga lá no lixo, né? Tem um momento na vida da gente que a gente não é grato, né? Não é a minha reclamando. Tudo isso. Eu já. Então mal. Angústia. Vou botar no lixo. Porque angústia é um sentimento muito ruim. E acho que ninguém aqui queria estar com angústia, sentir coisa ruim de alguma outra pessoa. Acho que pra mim isso não combina comigo, angústia. Eu sou uma pessoa muito alegre, nunca queria estar com angústia de ninguém daqui. E nem ninguém quer com ninguém, né? É um sentimento horrível. E na amizade. Inimizade, né? Inimizade. Também o lixo. Isso aqui nada combina comigo. Por enquanto não vou levar nada ali e só veio coisa ruim pra mim. Só coisa ruim pra mim. Isso aí, os dois aí, velho.
vai passar distante de mim aí, isso aí. Bruno. Simpatia. Simpatia não é comigo, não sou nada simpático, apenas só sou a alegria do cara. Outro. Alegria, isso também. Não tenho alegria, como você sabe, outras pessoas também eu ouço. Alegria não vai levar para minha vida, alegria para mim é igual a roubar. Não quero receber alegria, não quero sentir, pois eu sinto o ódio da alegria, do amor, do carinho e da atenção. Não quero sentir nenhum disso, porque todos esses me levaram para a depressão, como todos sabem. É aquela coisa, né? Cada um. Tem sua opinião. Cada um tem sua particularidade, né? Peço por favor a vocês que não levem pro lado pessoal. Isso É o que ele tá sentindo no momento, certo? Lucas. Raiva. Eu não vou levar não porque tipo, não gosto de estar com nada de ninguém, nem de nada, como sempre. E se em algum momento eu chegar a ter Não, raiva, Deus. essas coisas, não quero desrespeito. E jamais eu levaria para algum desrespeito. Respeito a todas as pessoas, sendo mais velha, mais nova. Eu tô deixando o lixo. Outro. Eu, né? Já foste doido? Já é. Vai aqui. Comigo. Olha, eu vou ser bem sincero, tá? Eu falo muito não. Eu peguei ódio. Eu sou uma pessoa que. Eu sinto ódio. Não vou mentir porque ninguém aqui é perfeito, né? A pessoa que dizer que é perfeito aqui tá mentindo. Perfeito só é Deus. Eu sinto ódio, sim, das pessoas quando me machuca, claro, né? Que isso é horrível ter ódio. Mas eu não quero não levar ódio comigo não. Claro, eu sinto ódio. Quem é que não sente, né? É. Todo mundo sente às vezes. Isso aqui eu não quero levar não comigo não. Outro que eu peguei que foi respeito. Foi respeito. Respeito eu quero levar. Esse nome, antes de botar aqui esse nome, às vezes eu falta de respeito com as pessoas. Que eu até fico pensando, porra, eu agi errado, eu fiz. Mas eu quero levar comigo isso aqui porque, né, serve para mim. Não vou levar. Júnior. Eu peguei amizade e esperança. Amizade eu quero levar, porque assim, existe aquela amizade e existe colegas. Amizade é aquelas pessoas que, como a gente, né, tá aqui para o que der e vier. Se um caiu, a gente tá aqui para levantar o outro. Então assim, a amizade eu quero levar porque a amizade já faz parte de uma família. E esperança, eu quero levar esperança porque muitos sonhos a gente não acredita. Como assim, pronto, o YouTube. A gente tá aqui fazendo um vídeo dando o nosso melhor, mas a gente não tem aquela, né? A gente vai crescer e tal, mas a gente tem a esperança. Que aqui nunca morre, que a gente vai conseguir e vai Sempre está no final do turno. Legal. Léo. Eu que? Graças a Deus. Vingança? Não sou vingativo também. Vai levar não? Digo por que você não vai. Tá, porque eu não sou, pô, sou aquela pessoa de boa, tá ligado? Alegre, não quero me vingar de ninguém, tá ligado? Vingança é um prato, aquela frase. vingança Só é no um prato. futebol, né? Tu vinga de mim? Às vezes jogando bola aí eu vivo, mas eu não quero levar pra vingança não. Outra. Paz. Quem vai querer paz nessa vida? Todo mundo sonha com paz aqui, né? Ter paz. É Não sei. Esse aqui eu vou levar porque um dia a gente vai ter paz. Fala um pouco mais todo mundo. Então. Bem, Vocês viram melhor. essa aqui combina comigo, né? Fé. É massa. Vou levar na minha maleta, né? Porque eu sou uma pessoa assim que há tempos atrás sofri muitas coisas, entendeu? Assim, eu creio que muitas pessoas já passaram assim por uma dificuldade, entendeu? Assim, tipo, eu não me considero assim uma pessoa assim grande, entendeu? Mas eu sou uma pessoa muito humilde, entendeu? É uma coisa que eu vou levar no meu coração e graças a Deus, esse ano assim, tá sendo bom pra mim, entendeu? Porque Deus tá fazendo muita coisa na minha vida, entendeu? E eu sou muito grato primeiramente a Ele, a minha família, meus amigos, entendeu? Então, assim, fé é uma coisa que pra mim, eu tenho muita fé, entendeu? Porque, assim, muitas pessoas assim que eu conheço aqui no bairro me vi assim como um moleque humilde, tá ligado? Um moleque humilde e, assim, eu ajudei muitas pessoas, entendeu? E teve um amigo meu que
é crente, entendeu? Eu tava assim, sentado, né? Na frente da minha casa. E tava de cabeça baixa, né? Tava triste. Aí ele chegou pra mim assim, tocou assim no meu braço, fez, ergue a cabeça e não fica assim não, que um dia você vai vencer na vida. Eu creio nisso. E quando foi no outro dia seguinte, eu tava no quarto, né, à noite, e Deus falou comigo, né? E assim, tempos atrás, tá entendendo? Eu era da igreja. E assim, muitas pessoas que eu conheço sabem, né, que eu era da igreja, congregava, frequentava. E às vezes uma mulher da igreja assim deu um testemunho, sabe? Deu um testemunho que eu estava sendo ameaçado de morte. Eu estava com um amigo meu assim, do meu lado, sabe? E tinha uma menina lá que eu conheço que ela se chama Rebeca, é uma igreja aqui perto. Aí quando a mulher falou isso, eu senti assim dentro de mim, sabe? Eu me arrepiei, a menina se arrepiou e meu colega se arrepiou, né? Aí pronto, aí tava dando início a palavra e... Você sentiu que era pra você? Foi, na hora eu senti, né? Aí, quando é pra pessoa, Deus toca, né? Aí pronto, aí quando terminou o culto, veio a missionária, veio um pastor de outras religião, aí ele chegou pra mim, ele falou, né? Ele falou assim, um testemunho, né? Que a mulher tava pregando pra mim, aí eles vieram, né, até mim, né? Veio umas 4 pessoas assim falar pra mim, sabe? Foi de uma revelação. Foi de uma revelação. Ele só você. Aí essas pessoas veio pra mim e falou, né? Aí o rapaz lá, o pastor, ele chegou pra mim, né? Falou, né? E ele disse, aquela pregação que a missionária estava pregando foi para você, jovem. Aí eu fiz assim, eu senti na hora, eu senti um negócio, uma emoção forte assim no meu coração, sabe? Eu falando para ele, né? Aí ela chegou, né? Aí ele perguntou para a missionária, aí ele perguntou, né? Se essa pregação foi pro jovem, aí não foi, ela fez, foi. Aí pronto, depois disso, entendeu? Eu comecei a frequentar a igreja aos poucos, entendeu? E continue. Aí de repente eu saí da igreja, entendeu? Assim, só pra concluir fé, pra não ficar muito longe, concluir fé. Fé é uma coisa que eu tenho muita fé, entendeu? Eu acredito muito em Deus. É hoje que eu sinto fé, né? E eu sou muito grato assim o que Deus está fazendo por mim na minha vida, e eu sou grato por tudo que Ele vem fazendo ainda mais. Outro. Maldade eu não tenho, maldade disso eu não tenho, entendeu? Assim, tipo, várias pessoas assim, já fez assim maldade pra mim, sabe? Muitas pessoas já fez maldade pra mim, sabe? Mas assim, eu não vou devolver mal com mal, entendeu? Assim, exemplo, vou devolver com a mesma moeda, entendeu? Não vou devolver com a mesma moeda. Então, se alguém deseja o pior pra mim, eu vou desejar que alguém, eu vou desejar assim, Deus, abençoa essa pessoa que tá me desejando mal, entendeu? Eu não vou desejar, se alguém deseja o pior pra mim, eu vou desejar em dobro, entendeu? Então, eu só tenho a dizer que se muitas pessoas têm raiva de mim, se tem rancor, se não gostam de mim, entendeu? Eu só peço a Deus, Deus, abençoa aquela pessoa, faz com que essa pessoa seja uma pessoa melhor, entendeu? Só isso mesmo que eu tenho a dizer. Eu tirei amor e união. Irônico, né? Eu falo sempre isso, né? É verdade. Sempre do amor e sempre da união. A união, pra mim, é a base de tudo. Tendo a união, a união pra mim é o alicerce de qualquer iniciativa que você tiver na sua vida. E o amor é como se fosse uma coluna, né? Pra construção de qualquer coisa que você queira investir. Tendo a união como alicerce e o amor como coluna, tudo certo. Eu quero só dizer uma coisa, eu vou levar pra minha mala, tá? Claro. Concluir aqui que a fé é o que nos mantém de pé, sempre. Se a gente tiver fé, a gente vai longe, certo? Outra coisa,
muitas das vezes a gente é ingrato, muitas das vezes a gente nem percebe que é ingrato. Só pelo fato de você acordar, abrir seus olhos, respirar e não agradecer a Deus por aquilo, você já está sendo ingrato. Falou tudo. Falou É isso? tudo. Falou tudo. Outra coisa, a gente tá falando aqui uma questão de brincadeira, né? Mas assim, se cada um prestar atenção mesmo, eles podem estar usando essa brincadeira aí para alertar cada um. Pra alertar, exatamente. Vamos dizer, eu mesmo, eu não teve um tempo aí que eu não tava confiando mais nas minhas amizades, que eu não até sabe aí que teve um tempo que eu não saía mais de casa e tal, me fechei geral. Mas assim, eu tô me abrindo agora e Deus também tá abrindo meus olhos agora. E assim, cada um aqui, tu pegasse o quê mesmo? Eu peguei ódio. Pronto, olha, eu não sei, o que pode estar acontecendo com sua família dentro de casa e tal, mas aí Deus pode estar aí trabalhando com você de acordo com com o que você pegou e pegasse que de respeito. Também, eu não sei o que pode estar acontecendo, mas também, pô, tipo, tudo que faz, nada é em vão. Tipo, É verdade. tudo que acontece no carro foi a de um pé, pai, sem a permissão de Deus. Eu posso, só como o Vinícius sempre fala, né? O Vinícius ele todo, quem anda com ele sabe, ele diz, olha, a gente que nasce não é à toa não. A gente tem um propósito na vida. Ou de crescer, depende da pessoa, né? Você sabe. Então assim, em questão dessa brincadeira assim, a gente tá indo com uma brincadeira, mas tipo, Deus está alertando nessa brincadeira. Então assim, para cada um refletir aí o que pegou e tentar melhorar. Eu sei que a gente não é perfeito, né? Mas a cada dia mais a gente tá tentando melhorar ele. A questão do ódio que o Anderson, o que eu vejo não é ódio, você tem momentos de raiva, de raiva. entendeu? O ódio, ele é muito forte Porque pra estar assim, dentro do coração da gente. Vamos supor, a senhora me faz uma coisa que não é Não boa. lhe agrada. Não agrada. Claro que eu vou ficar com aquela raiva. É raiva, porque porque o ódio assim, é um sentimento muito forte pra Mas Mas, também- não, mas você também- acredita que se tipo assim, você fazer uma raiva pra mim, depois você chegar, não, eu vou ficar mal, eu vou mentir, vou ficar mal, vou pensar. Mas se você chegar pra mim e dizer, me perdoa por eu ter feito isso por você, eu vou lá e perdoa, porque eu sou assim, eu não consigo ficar com raiva de ninguém. Mas também a questão de ódio e raiva, você também tem gente que interpreta a mão, né? É só questão de interpretamento. Então, assim, que sirva assim pra que Deus tenha tocado no coração de cada um, que tudo que a gente conversou hoje, vamos pôr em prática, a união como alicerce, o amor como coluna, não só no nosso canal, mas que a gente leve pra nossa vida, certo? E é isso. E é que nem... O que não presta não é necessário a gente jogar no lixo, simplesmente a gente exclui da nossa vida. É que a gente não falou, isso aqui não serve só pra gente, mas com vocês que estão assistindo. Cada palavra dessa aqui, vocês tentem melhorar o máximo, que vocês acham que tá errando, tem que melhorar porque, tipo, a vida, a vida é tão curta, né? É um futuro Mas a gente tá estragando com besteira. A vida é muito curta pra gente estar sem amor ao próximo, tá angustiado. A gente tem que entender cada momento. Ô mano, nós acabamos sábado na tarde pra igreja. O culto foi quinta. Aí o pastor chegou e disse, minha cara, olha assim pra mim aí. Olha, vou te falar uma coisa assim pra você. Tome cuidado nas suas amizades, por favor, que você é um amigo novo. E eu vejo que tem gente que é seu amigo, mas não é seu amigo não, viu? Ele falou, eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa dessa sabe? Porque é enviada por Deus, né? Deus mostra quem é que tá com a gente, não. Porque não é mais difícil que a gente precisar, a gente vai ver quem é quem, né? Quem é quem? É na hora do aperto que você vai saber quem é seu amigo. Quem é seu amigo e quem não é. Desde esse dia que eu fiquei meio assim, ó. Se ele é pastor, ele deve saber, né? O que tá falando. Então assim, cada um... Nem todo mundo que diz ser seu amigo, não é seu amigo. Não é. É como eu costumo dizer. Eu tenho uma frase comigo, eu não canso de dizer isso pra todo mundo. São duas, na verdade. As pessoas entram nas nossas vidas por acaso, mas não é por acaso que elas permanecem. E outra coisa, nem todo mundo que vê sua vitória aplaudiria sua trajetória para chegar até lá, certo? Então, é isso. Que Jesus abençoe cada um.